Olá, irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira e é uma alegria poder chegar até o seu coração, até a sua casa, onde quer que você esteja nesse dia para meditar a palavra de Deus. O mais importante é nós nos colocar na presença de Deus e pedir a Ele que Ele nos fortaleça sempre, que nós possamos abrir o nosso coração para a ação de Deus. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, esta obra de Deus. E se você se sentir tocado nesse dia, ligue para nós, 041 3221 6060 e depois que atender, tecle 1. Obrigado também a todos que nos acompanham de diferentes lugares, através do Facebook, do YouTube e que também recebem e compartilham a palavra por meio do WhatsApp. Pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra deste dia. Hoje ela é retirada de Marcos, capítulo 3, versículos 13 ao 19. O texto diz assim: Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, o chamado de Deus é um mistério. Mistério porque nós não sabemos quais os critérios que são usados. Assim como Jesus chamou esses 12 discípulos, que chamou de apóstolos, mas nós não sabemos que critérios que ele usou para chamá-los. Assim também não sabemos que critérios Deus usa para chamar a cada um de nós e para nos enviar. A certeza que nós temos é: Deus nos chama para uma missão específica. Nós não podemos dizer que nós não temos vocação. Em uma das vocações nós nos enquadramos. A vocação à vida matrimonial, a vocação à vida religiosa ou a vocação leiga consagrada, onde não opta pelo casamento e nem pela vida religiosa, mas vive como um leigo consagrado. Então, numa dessas vocações nós nos enquadramos. Quais os critérios que Deus usa para nos escolher para essas vocações, nós não sabemos. Sabemos que Ele está nos chamando e está nos enviando. Qual é a atitude daquele que ouve o chamado de Deus? Vai ao encontro. Assim como Jesus, quando chama esses discípulos, eles foram até Ele. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor. E quando nós vamos ao encontro do Senhor, é que recebemos a missão. Até então, nenhum deles tinha recebido a missão. Então não basta o chamado, mas nós precisamos ir ao encontro do Senhor e nesse encontro com o Senhor que Ele nos envia. E aí Ele nos dá autoridade, assim como deu aos discípulos. A autoridade de expulsar tudo aquilo que afasta de Deus. Demônio é tudo aquilo que divide. Então uma separação é uma atitude demoníaca, quando nós promovemos uma separação, um afastamento. Esta é uma atitude demoníaca. E é por isso que nós precisamos compreender isso. Nós não podemos ver como uma criatura que está aqui diante de nós, mas todas as vezes que nós nos separamos uns dos outros, e não está sendo falado aqui de uma separação matrimonial, mas essa separação de corações. Quando os nossos corações se separam,
aí é uma atitude demoníaca, porque nós estamos dividindo ao invés de unir cada vez mais. Então, ele dá autoridade para que estes discípulos possam unir os corações, possam aproximar os corações das pessoas e das pessoas também com Deus. Nós precisamos compreender qual é a nossa vocação. Jesus nos dá autoridade de pregar, de falar sobre a palavra de Deus, de tocar nos corações das pessoas para sensibilizar para uma vivência nova. Então nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, eu não sei por que me escolhestes para esta vocação, mas eu preciso identificar para quê. Não é simplesmente um porquê, mas um para quê. Olhar a nossa dignidade humana, olhar para a nossa fragilidade e ao mesmo tempo nos colocar a serviço do Senhor. É na fragilidade da nossa vida que Deus vai nos fortalecendo. É Ele que nos dá a capacidade. Nós por nós mesmos nada somos. E São Paulo ainda vai dizer que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Então, mesmo no meio das nossas fraquezas humanas, muitas vezes Deus usa de nós para confundir aqueles que pensam que são fortes, pensam que têm a autoridade, pensam que têm o poder. Então, é na pessoa sensível ao toque de Deus que ele se manifesta. Naquele que pensa que tem o poder, que tem a autoridade, Deus não consegue se manifestar porque a pessoa não permite. Então nós precisamos desta pureza de coração, dessa sensibilidade, para que Deus possa nos chamar, nos escolher e nos enviar para uma missão. Deixe Jesus também escolher você. Pense um pouco sobre a sua vida. Se você está nesse processo de discernimento vocacional, peça para Deus uma luz. Afinal, o que é que você quer da sua vida? Quais as capacidades que Deus te deu? Se você preferir viver numa família, seja fiel à sua família. Se você preferir viver na vida religiosa, se você preferir viver sozinho, seja também um leigo consagrado. Coloque o seu coração nas mãos de Deus e peça que Ele lhe fortaleça a cada dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.